Certo dia, estava brincando no bairro onde eu morava, e como de costume, a brincadeira era de pega-pega. E lá, o chão era de terra, um lugar muito simples, bom demais para se morar e passar a infância bom. Quando ventava, às vezes formava aqueles redemoinhos de terra, com folhas secas, que se levantavam e rodeavam a rua toda até sumir no meio do mato. Pois ali próximo tinha um pasto e lá atrás uma mata fechada, escura e sinistra. Os mais velhos sempre diziam que era o Saci que formava aqueles redemoinhos para aprontar. Como eu e meus amigos éramos crianças, nós ficávamos fascinados com aquela história e morria de medo do Saci, pois se ele nos levasse embora, pois aquela história era contada dos mais velhos para nós. E como crianças que tivessem no caminho, ele arrastava embora junto com aquele redemoinho de vento. Mas, enfim, foram se passando alguns redemoinhos e eu fiquei observando que não havia nada dentro, pelo menos foi o que eu pensei. Comecei a dar risada e chamar o Saci toda vez que se formava um redemoinho. Eu gritava: "Vai, Saci, você não é de nada, você não é de nada, quero ver se você me pega." E realmente nada aconteceu. Mais tarde, naquele mesmo dia, voltamos a brincar, mas a brincadeira era aquela: quando alguém rela em você, você deve ficar parado até que outra pessoa vir e relar em você, dizer livre, para você poder se mexer de novo. E do nada, 3 redemoinhos grandes, de mais ou menos 2 metros de altura, se formaram em volta de mim e mais 2 amigos, levantando a gente do chão e nos levando para a mata. Quando minha mãe e minhas tias saíram para fora de casa, viram aquela situação e gritaram. E nisso, um dos meus amigos foi lançado para o rio, o outro para o chão, e eu fui parar em uma lixeira que havia próximo da mata. Por incrível que pareça, isso aconteceu de verdade, e toda a minha família ainda se lembra disso. Se é o Saci, não posso provar, mas garanto que não tem outra explicação, porque só aconteceu depois que eu provoquei antes, e antes daquilo, nunca tinha visto nada daquilo. Na época em que ainda era jovem, era bastante comum percorrer longas distâncias a pé, devido ao fato dos transportes tipo carro e moto ser um pouco acessível. Alguns andavam a cavalos, mulas, bicicletas e etc. Eu preferia andar a pé, e foi nessas andanças que eu conheci uma linda moça, a qual me apaixonei. E nos dias que se seguiram, não parei de pensar na mesma. Então, resolvi tomar coragem e falar com ela. Conversamos, nos damos muito bem. Então, dias depois, pedi a ela em namoro, que aceitou. Então, falei com os pais dela, os quais gostaram de mim. Passou um tempo e uma certa noite eu fui para a casa da minha namorada. Eu tinha o costume de voltar antes das 6 horas, devido à longa distância. Porém, nesse dia, fiquei lá conversando com a minha namorada e os pais dela. O horário passou e quando me dei conta, já passava das 8 horas da noite. Então, eu disse que já ia embora. Ainda me pediram para eu dormir lá, mas eu não quis. Dei boa noite, recusei o convite e segui. Em um certo trecho da estrada, notei que algo me seguia. Eu pensei se tratar de algum animal selvagem, então apressei o passo. Cheguei em casa e então passaram-se mais alguns dias. Novamente, eu fiquei até mais tarde na casa da minha namorada. Porém, quando eu passei em um certo ponto da estrada novamente,
notei uma criatura a metros de mim, a qual vinha em passos lentos e em minha direção. Naquela hora, apertei os olhos para tentar ver melhor o que era. Então, nesse momento, escutei uma voz vinda daquela criatura, na qual falou o seguinte: Você tomou o que era meu, e agora irei tirar sua vida. Então, nesse momento escutei barulhos de cachorro e logo o pai da minha namorada chegou junto com alguns homens. Então, naquele momento, aquela criatura correu para a mata e se iniciou uma perseguição. O pai da minha namorada me deu uma arma e fomos atrás daquela criatura. A gente pensou que estava caçando ela, mas no momento em que entramos na mata, nos tornamos presas fáceis. Então, eu vi aquela coisa agarrar um dos homens e destroçar eles diante dos meus olhos. Então, começamos a atirar várias vezes contra a criatura, a qual roou de dor e em seguida correu. Seguindo o rastro de sangue, logo encontramos um homem nu, e naquela hora o pai da minha namorada me falou que aquele homem tinha um amor doentio por sua filha e não queria que ela ficasse com ninguém. Então ele me falou que quando eu saí, demorou um pouco e aquele homem passou seguindo a direção que eu fui e resolveram ir atrás de mim, pois sabiam que ele ia tentar algo contra mim. Então eu fiquei assustado, porém aliviado. Hoje eu sou casado com a mesma mulher e até hoje me recordo daquela noite macabra que eu sofri. Boa noite e fiquem com Deus.